Fala pessoal do canal Sigilo, pessoal, mais uma vez aí trazendo vídeo pra vocês. Hoje não é um vídeo de react, é um vídeo um pouco mais sério, de certa maneira, nem tô com meus óculos aqui pra fazer inteiramente o personagem Sigilo. Mas pessoal, é o seguinte, tava aí já uma semana afastado do canal e não sabia o que gravar, porque desde sempre a proposta do canal foi pra fazer uma coisa que eu gosto, não focando o intuito financeiro. Então, se eu não tô inspirado, se tem algum assunto que eu não tô por dentro, se tem algum assunto que eu não tô interessado de trazer pro canal, eu não vou trazer pro canal. Justamente porque eu não quero vir aqui falar asneiras justamente pra ter view, não. O canal é bem pequeno, vocês sabem, então eu quero que aqui seja algo que tenha a minha personalidade. A personalidade do Sigilo, né, que é esse personagem que eu criei. Tem alguns outros empreendimentos aí, né, eu não preciso disso aqui monetariamente. Então, basicamente eu falei, poxa, já que eu consumo muito conteúdos de react, conteúdos de opinião, por que não tentar ingressar aí nesse meio, trazendo um canal aí simples quanto o Sigilo, não é um canal muito difícil de estar fazendo, mas requer tempo, requer dedicação, requer tempo de edição, que eu acho que é o que mais quebra, e por enquanto, né, o canal Sigilo ainda não tem uma estrutura para pagar um editor, porque não faz sentido eu tirar dinheiro dos meus outros empreendimentos para jogar nesse canal por enquanto, que ainda não dá nenhum tipo de retorno. Pelo menos é assim que a maioria dos youtubers fazem, então eu não vejo por que tá vindo aqui e colocar um editor. Então assim, o canal requer muito tempo. Mas pessoal, vamos parar aí com a ladainha, provavelmente eu vou até cortar uns pedaços desse início aqui, pra gente comentar aí sobre um pouco o que tá acontecendo no nosso país. Infelizmente ontem o nosso timão aí perdeu, né, a nossa seleção brasileira, que há muito tempo já não é respeitada perante o Brasil e muito menos a Europa. Assim, tô bem chateado com a postura dos jogadores. E assim, cara, sendo bem sincero, tudo tá sendo tirado do brasileiro, né? Tudo. Desde a nossa cultura, desde o nosso futebol, esses políticos sanguessuga acabando com o nosso país, presidente que estava na cadeia e hoje de novo ao poder. Como isso é possível? É o Brasil, cara. É uma aposta. É muito triste estar gravando isso. Graças a Deus eu tenho outras fontes de renda, eu não dependo de um CLT. Mas, cara, como é triste o que o nosso povo tá passando, sabe? Pensar que é um país tão rico, um país cheio de recursos, um país onde que era para ser muito melhor que a Europa, era para ser muito melhor que os Estados Unidos da América, era para ser muito melhor que outros tantos países por aí. Mas a gente caminha, a gente tá fadado, sempre tá fadado a essa merda de país. Com políticas que visam somente o bem-estar dos políticos, políticos que voltam o próprio salário, políticos que sempre tentam dar um jeito de colocar mais imposto no nosso, você sabe aonde. Um país onde que, se você quer sair aí com a sua namorada, com a sua mulher, com a sua filha pequena, você tem que pensar 5 vezes antes de sair da sua própria casa, por onde você vai passar, se você não vai ser assaltado por causa de um celular, se não vão te humilhar na frente da sua família. Você como homem, infelizmente, o Estado não te permite proteger a sua família, porque se você reage, você é o errado. Onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? É triste. Aí, tem a Copa do Mundo, a cada 4 anos. O único momento que o Brasil se reúne, família que brigava por causa de política se unem novamente por conta da Copa. O nosso país sempre foi respeitado por ter um dos melhores futebol do mundo. E a única coisa que fazia a gente minimamente feliz em toda essa desgraça do nosso país é o futebol, né? Eu sei que não é o que a gente deveria estar se preocupando agora, conforme o nosso país está, para onde o nosso país está encaminhando. Mas, pelo menos tinha a Copa, entendeu? Mas que vexame é esse que a gente passou, cara? Você vê os jogadores andando durante o jogo. Você vê eles dando a mínima para o que realmente estava acontecendo ali, entendeu? A porra de um simples pênalti que era para ser cobrado ali do jogador bom, um jogador de confiança como o Vini Júnior. Não. Vamos colocar o Bruno Guimarães pra bater esse pênalti pra gente. É a mesma coisa de ter um pênalti na partida portuguesa e não colocarem o Cristiano Ronaldo pra bater. Não dá pra entender, cara. Mas não. Vamos colocar outro cara, né? Vamos arriscar aí o mínimo de felicidade que o nosso país tem. Acabou, pessoal. O nosso país pode ser até que um dia melhore, mas cada dia mais eu tô perdendo a esperança de dias melhores, tá? A nossa cultura não é mais respeitada, os nossos princípios não é mais respeitado. Esse partido político que hoje tem o comando do nosso país tá cada dia mais nos sugando. Eles querem até a última gota.
Eu prometi pra mim mesmo, se eu fosse pro YouTube, eu não gostaria de tomar um lado. E é sempre que eu tento fazer, né? Nesses últimos 3 vídeos, eu sei que não é muita coisa, mas eu decidi nunca tomar um lado até que esse lado se prove o correto, né, da história. Mas, cara, é difícil, você não tem pra onde correr hoje, entendeu? E muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vai falar, nossa, ele é bolsonarista, nossa, ele é liberal. Não, pessoal, eu literalmente tô cagando pra partido político, porque hoje no Brasil não tem o melhor ou o pior, tem simplesmente o menos pior. E a gente sempre tem que estar nessa correria pra saber quem é o menos pior, quem é que não tá tentando enganar a gente, que é difícil, tá? Então não, eu não levanto nenhuma bandeira pra político, eu não tenho nenhum partido de estimação, não. Eu só sou a favor simplesmente do bem-estar do povo, só isso. Como a maioria dos brasileiros são. O brasileiro hoje em dia não consegue mais ter um bem-estar. O brasileiro médio hoje em dia tem medo de tudo. Tem medo de sair na rua, porque vai ser assaltado. Tem medo de começar a empreender, porque o governo vai vir e vai pegar metade. Os valores estão todos invertidos. É triste tudo isso que está acontecendo com o nosso país. Hoje em dia não dá mais nem vontade de pegar a bandeira e falar eu sou brasileiro, me respeita. Quase que não tá sobrando mais nada. Jogadores mais interessados em fazer publicidade de bet do que realmente focar no que importa, que seria o futebol. Jogadores que vêm a público e falam, eu poderia estar nas minhas férias. Poxa, é foda ter que jogar, né? Nas minhas férias pra minha seleção brasileira. São jogadores que não têm o mínimo de comprometimento mais com a seleção brasileira. Eles já estão bem, já estão ricos. Talvez eles sofram ali as 24 horas, né? Mas depois já tá tudo bem. Já voltam para os seus times, milionários. Onde sim lá eles jogam bem, porque senão é demitido. Senão a sua reputação é queimada. Mas quando é para jogar pelo próprio país, pra que me esforçar tanto, né? Eu já tenho o meu garantido, né? O que eu acho mais louco disso, na hora de ganhar o dinheiro ali de patrocínio de bet, todo mundo é homem de ir lá e assumir o BO, né? Fazer por onde, com a sua visibilidade. Onde um país que eles mesmos sabem que está sendo muito prejudicado por causa de apostas, e mesmo assim vão lá, enchem o bolso de dinheiro, jogam um futebolzinho meia boca, só pra falar que fez, só pra falar que jogou na seleção brasileira, enquanto a nossa bandeira vai sendo escorraçada em todos os cantos do mundo. Mas o deles já estão feito, né? No final é a gente que fica estressado à toa. Afinal, já são 24 anos sem Copa, o que é mais um pouco, né? Parabéns, seleção brasileira. Parabéns. Treino fofo, zero comprometimento. Técnico europeu, vem de fora, né? Brasileiro com essa síndrome de vira-lata. O de fora é sempre melhor, né? Isso é mentira, pessoal. Isso é mentira. O nosso país tem excelentes profissionais. Mas é a gente, brasileiros, infelizmente eu me incluo nisso, que não sabe valorizar a mão de obra que a gente tem dentro do nosso país. Mão de obra especializada. Porque quem realmente faz dinheiro nesse país exporta a nossa mão de obra boa. Porque aqui dentro a gente é desvalorizado. A respeito do técnico, né? Não vamos perder o fio da meada. Na hora de fazer publicidade ele é bom, né? Chegar no Brasil, falar um portuguesinho mequetrefe. O cara que ganha 5 milhões, fora os patrocínios, por mês. Na hora que o Brasil ganha, ele vem todo feliz dar entrevista, né? Bater no peito. Dar uma de bonzão. O europeu, que tá aqui no Brasil, ensinando futebol para os brasileiros. Mas na hora de assumir a culpa, manda o filho. É sério isso? Então na hora do bem bom, você tá com o Brasil, você vem dar satisfação, você vem dar sua opinião. Mas na hora de assumir a bucha em público e falar que fez um péssimo trabalho, não. Manda meu filho lá. Vou ficar aqui mascando meu chiclete de boinha. Legal, hein? Aí não, os jogadores quando ganham, é filinha pra dar entrevista em todos os lugares. Olha como a gente fez um milagre. Aí quando perdem, um ou dois quer falar, talvez por obrigação. Os outros passam pela câmera como se nem existisse. Porque na hora de assumir o BO para com seu povo, aí não é homem, né? Aí não é homem. É triste, cara. É triste mesmo. Eu já nem fiquei muito emocionado com isso, sabe? Eu já nem fiquei tanto emocionado porque esses jogadores ganham salários extremamente irreais.
pro que eles fazem, tá? Eles perdem a noção do que é real com tanto dinheiro, entendeu? Então, se já tá bom, se a vida já tá confortável, já tá dando pra pagar as contas, né? Claro que sim, ter uma vida maravilhosa, pra que eu vou me importar com seleção? Aquilo lá pra mim é mais uma coisa que acontece. Hoje eles estão indo embora, tristes. Pode ser que estejam realmente tristes, mas vão voltar pra onde eles? Alguns vão voltar pro Brasil, em suas mansões aqui no Brasil, com seus carros de luxo. Outros vão voltar pra Europa, com as suas mansões também lá, com seu padrão de vida altíssimo, com seus carros top. E o brasileiro, hein? Tá? Eu não tô falando da minoria que mora fora, não, eu tô falando do brasileiro mesmo. O brasileiro que tava ali, o brasileiro que, poxa, tem uma puta vida surrada, sendo roubado todos os dias, seja por marginais, sejam pelo nosso próprio governo. Então, no final de tudo, quem acaba sempre perdendo é o povo, tá? Sempre é o povo. Eu fico realmente pensando, será que realmente a gente merece esse país que a gente tem? Será que realmente a gente paga pelas nossas próprias ações? Quando é que o povo vai acordar, cara? Que o nosso país tinha tudo pra ser um país de primeiro mundo e continua sendo uma merda. Quando é que o povo vai acordar? Eu já estive na Europa algumas vezes. Tenho alguns amigos europeus. Quando você tenta explicar pra eles que uma média de 3 anos atrás, o nosso presidente, atual presidente, estava na cadeia e hoje está no poder, não porque ele foi inocentado, por uma manobra política que tirou ele da cadeia, uma cadeia muito boa, uma cadeia de luxo em Curitiba, e hoje ele governa nosso país de novo, que ele e o partido dele tá há mais de 20 anos no poder e nada melhora, o cara dá risada na nossa cara. Como assim o cara tava na cadeia e agora tá de novo na presidência? Como eu explico isso como um brasileiro? Como eu explico o Brasil para uma outra nacionalidade? Entendeu? E daí a única coisa que a gente é respeitado no mundo inteiro é pelo nosso futebol. E é isso que a nossa seleção faz. É isso que a nossa seleção vem fazendo. Entendeu? Eu não vou jogar toda a culpa no Neymar, como a maioria do pessoal tá fazendo. Essa culpa não é só dele, tá? Porque o Neymar teve uma carreira brilhante e ele sempre foi um ótimo jogador. Acompanho ele desde o Santos. E não, essa culpa não pode ser jogada nele, tá? Não que ele não tenha um percentual sim, mas eu acredito que também seja muito mais coisa que a gente não sabe. Muitas manobras por baixo dos panos que a gente não tem nem noção que acontece dentro da CBF e o que acontece dentro da FIFA. Vocês imaginam a seleção de Portugal jogando jogos sem o Cristiano Ronaldo? Vocês imaginam a seleção de Portugal tendo um pênalti para bater e não coloca o Cristiano Ronaldo? Então me explica por que isso acontece na nossa seleção. Me explica por que isso acontece. Vamos colocar o Bruno Guimarães. Nada contra o Bruno Guimarães, mas não era o lugar dele ali. Era o do Vini, e se o Neymar tivesse em jogo, coisa que não tava, né, como sempre, seria coisa do Neymar. Será que realmente isso aconteceu por um problema? Será que realmente isso aconteceu por uma má administração? Ou será que tudo isso foi intencional? Jogo vendido? Não sei. Tô fazendo suposições, não tô acusando ninguém de nada. Eu só tô questionando, né? Mas é isso, pessoal. Não gostei de estar fazendo esse vídeo. É triste ficar remoendo aí tudo que o nosso país vem passando. Mas eu não acho certo eu vir ficar falando de polêmica aqui enquanto o nosso país tá nadando na merda, entendeu? Isso só foi uma mistura aí de futebol com o nosso atual governo. Mas é isso, pessoal. É triste tudo isso que vem acontecendo, é triste como tudo está acontecendo. É isso aí. Mais um dia, mais um dia.